Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Esse foi um texto que eu publiquei no meu diário eletrônico, o adrianaribasmaia.com. A CPI da Covid-19 e a mesmista política brasileira. Infelizmente, não ando com muito tempo para escrever aqui no diário. Retomei as minhas aulas de marketing digital. Além disso, o retorno da filhota para a escola não foi fácil. Sentar e estudar com uma criança não é uma tarefa simples, mas ainda uma pré-adolescente. Coisa boa é que com o fim do lockdown aqui na Áustria, podemos ter um pouco mais de normalidade, mesmo que isso signifique fazer teste de Covid-19 para tudo. Restaurantes, cinema, teatro, hotéis, ainda bem que terei a minha vacina breve. Isso facilitará o meu cotidiano, pelo menos eu espero. No mais, os últimos acontecimentos no Brasil são desanimadores. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 seria um bom momento para apurar todos os erros do governo Bolsonaro durante a pandemia. E olha que foram muitos. E por negacionismo idiota. O depoimento do atual gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, foi muito dolorido de ouvir. A farmacêutica norte-americana fez 7 ofertas de vacinas ainda no ano passado. Repetindo, 7 ofertas de vacinas ainda no ano passado e no momento que praticamente todos os países estavam aí quase que se engalfinhando para conseguir vacinas. O governo brasileiro foi incapaz de responder. Se tivesse aceito, o Brasil estaria com um programa de vacinação bem mais adiantado que hoje e teria salvado muito mais vidas. E com uma vacina considerada de ponta. Isso me deu simplesmente nojo. E a oposição no Brasil prefere apostar na polarização Lula-Bolsonaro para as eleições presidenciais de 2022. Prefere deixar o país sangrando com mais de 430 mil mortos ao impeachment. Aliás, a própria CPI da Covid-19 se transformou nesse palco de show dos horrores, um palanque para 2022. Se é assim, o ideal seria encerrar os trabalhos. Para concluir este texto, comentou-se muito sobre o encontro Lula e Fernando Henrique Cardoso nas redes sociais. O encontro em si não é ruim, mas o que está por trás mostra o tanto que não evoluímos na política brasileira nos últimos 20 anos. FHC deveria ter se retirado da vida pública faz tempo. Deveria dar espaço no seu partido, o PSDB, para outras lideranças. Já o Lula também deveria dar espaços na esquerda, já que o PT é considerado o partido, é o maior partido de esquerda no Brasil e o Lula potencialmente o líder da oposição. Mas, assim como o FHC, ele também deveria dar espaço para outras lideranças, seja nas esquerdas e dentro do próprio PT. Além do mais, Lula deveria resolver as suas pendências com a justiça brasileira. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro em 2 instâncias. Não poderia ser candidato. De qualquer forma, não deveria se priorizar as eleições de 2022 agora. A prioridade deveria ser o combate à pandemia. Políticos deveriam se unir, ou seja, unir forças para isso, salvar vidas e minimizar os impactos econômicos do vírus na vida dos brasileiros. Essa mentalidade de deixar sangrar já matou mais de 430 mil brasileiros. Aliás, antes de gravar esse podcast, tem previsão de 450 mil brasileiros mortos. E mais grave, com o surgimento da variação indiana no Brasil. Já junto com a nossa mutação brasileira, né? Porque como a gente já comentou em posts, em podcasts, não fazem testes o suficiente no Brasil, quer dizer, faz apenas que é positivo esse pool de jornais e revistas no Brasil que publicam o número de mortos, né? E pelo menos isso, né? Se não fizessem esse esforço, nem saberíamos. Aliás, precisava se saber muito mais coisas aí relacionadas às outras mutações que há, que é o grande desafio dessa pandemia, quantas pessoas morreram somente pelo vírus ou se essas pessoas que faleceram, elas tinham alguma comorbidade, em suma, muitas coisas que poderiam ter sido feitas e por falta de iniciativa política não foi. Bom,
ou paramos com essa mesmice na nossa política ou seremos engolidos pelo vírus. Aliás, quem sabe a gente já não foi engolidos pelo vírus. E olha que ele é microscópico. Bom, para encerrar esse podcast, eu queria só fazer algumas observações para aquelas pessoas que não são brasileiros ou que não conhecem a política brasileira, que é os nomes, né, dos personagens aí. No caso, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele foi fundado em 1980. O PSDB é o Partido da Social Democracia Brasileira. Ele foi fundado em 1988. O Fernando Henrique Cardoso, sempre chamado pela imprensa brasileira de FHC, pelas iniciais do seu nome, foi presidente do Brasil entre 1995 até 2003. Inclusive, no seu primeiro governo foi implantado o Plano Real e com a moeda real que nós temos hoje. E aí, em 2003, o Lula sucedeu ao FHC e foi presidente até o ano de 2011. Bom, esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês moram aqui na Áustria, não deixe de se inscrever para a vacina. Inclusive tem tanto posts ou até mesmo podcast explicando como isso é feito. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham todos um ótimo dia ou uma boa noite no seu horário que vocês vão escutar. E até o próximo podcast.